Então, acho que vamos aqui para personagens que foram descaracterizados. Vício Nerd. Mais outro canal aqui bravo, aqui pra gente ver mais outro vídeo brabo. Esse vídeo aqui já foi lançado aqui faz um tempo, bastante tempo. Mas vou trazer aqui, né, que eu não vi. E eu não trouxe aqui pro canal, então vamos ver, né, pô? Vamos reciclar e é isso. Simbora. Personagens. A gente ama eles do jeitinho que são. Porém, às vezes, do nada, Gadaiando, né? os autores É da obra, fácil. em um belo dia, acordam de suas camas, tomam seu café e falam: bora destruir eles? Isso é a descaracterização, pois muda Pra quem viu tudo. o A primeiro vídeo lá do personalidade, a história de sabe, vida hein? e até mesmo o design deles sem nenhuma O explicação. Wesker não tem Ou como. pelo menos uma O decente. Wesker não dá, mano. Porém, Olha quando esse o assunto é Wesker. navegador, esse sim você precisa mudar. Porque, vamos combinar, esse navegador padrão bunda sem graça que você usa já saiu de moda, baby. Te apresento o Opera GX. Ah, você quer muito. Abrindo e do lado. Curso da hora. Ou daquele só apertando Os meus dados estão no meu navegador atual. apenas alguns e lugar. Se interessou, o link e seguimos para o vídeo. Pior que mudar o design dos personagens é quando rola uma mudança no núcleo de direção das obras. Principalmente depois que os autores vão de arrasta pra cima. Ou pra baixo. Mas é triste. Que as Depois que o cara empresas morreu, vocês fazem estragaram a série. pois a ganância Não fala mais mais nada pra alto Deus, bom. e a A vontade última de coisa que ganhar teve de dinheiro bom é foi tão lá o filme colossal do a Bob ponto Esponja de só. ignorar o sentimento dos Que fãs. é quando o Um criador dos tava casos vivo, se mais não me engano. conhecidos é o Patrick de Bob Esponja, que antes era um dos Não. personagens mais queridos da série. O Patrick que fizeram com ele foi crueldade. Tipo, ele é burro e tudo mais, ele é idiotão, mas ele não, mano, é só vocês verem a diferença. Ele, no começo, ele é um amigo. Ele é um parceiro que tá sempre do lado, sempre apoiando, sempre ajudando, fazendo o que pode ali pra ajudar, mesmo ele sendo muito inocente e bobão, idiota. Mesmo assim, ele sempre tá ali querendo ajudar. Ele não faz mal pra quem. Ele não faz mal por querer para as outras pessoas. Agora você vai ver ele nas próximas temporadas. Ele vira um completo escroto, mano. Ele não faz. Ele só fica infernizando com a vida de todo mundo. Também que vira. Do nada, o Bob Esponja já vira agora, né? Vira agora. Ele só fica mostrando feridas expostas e tudo mais. Feridas nojentas assim, pô. Do nada, virou agora Bob Esponja. Mas falando sobre o Patrick, né? Ele virou um bobão egoísta que não se importa com os outros, que só quer, só quer ganhar benefício próprio praticamente, né? Mesmo disfarçando assim, né? O personagem virou completamente outro, virou só um psicopata praticamente. Rinho, Bom, sim. E daí? mas era engraçado e carismático. Mas agora, além de burro, ele é chato, insuportável e um sociopata. Aí, ó. Sério, tem um episódio que se resume a Patrick torturando Lula Molusco da Exatamente maneira isso, mais aí. dolorosa e nojenta possível, apenas para ganhar dinheiro. Viu? Esse episódio é nojento. Obrigado! Mas não foi só com Esse ele, episódio é isso ocorreu nojento, com na moral. vários outros personagens ao longo dos anos. E vamos conhecer estes casos neste vídeo. Então já vai deixando o like e... bora! Começando com um clássico, temos Pica-Pau. O Pica-Pau, Ele ele mesmo, que O Pica-Pau ele mudou bastante vezes a personalidade dele. Ele no começo ele era um loucão, psicopata que ferrava com a vida de todo mundo. Essa fase aqui dele, eu não me lembro. Essa fase aqui dele eu não me lembro. Sendo bem sincero. Essa daqui também não. Mas essa daqui eu me lembro. Essa aqui ele já era um bonzinho e tudo mais. E ajudava as outras pessoas que só ferravam com o que merecia. Esse aqui também é a mesma passou coisa. por uma grande Ele foi mudança para se adaptar indo aos mais gente tempos boa. modernos. Esse aqui também eu vi Pois bastante. o original mesmo, o Pica-Pau raiz do Velho Testamento, é o dos anos 40 e 50, também conhecido como Pica-Pau Biruta. Reza a lenda que ele nasceu por causa de um passarinho que não deixou Walter Lantz transar em paz em sua lua de mel. Eu quero sexo! Em vez de chamar o Ibama, o cara criou um coringa de pênis. Um crime ambulante animado. Uma Exato. personalidade completamente sem filtro. Me lembrei agora, me lembrei. Ácido, Mas eu vi bastante também. Ele já ele não tinha medo era nem do psicopata aí. capeta, da fome, desafiava as leis de trânsito, aplicava golpes,
usava armas, era alcoólatra, batia em policial, parecia ter saído do GTA. E daí? Olha o que eu achei. O desenho bom era esse antigamente. Tinha uns negócios errados, como o negócio do diabo necessário. que Esse meu negócio aí é amigo completamente tentou me errado. comer. Esse negócio que E os aí vieram o final dos anos 50 e 60 pra frente. E nosso querido pássaro começou a se adaptar aos padrões de TV da época. Censurado. E com isso aquele lado maníaco e caótico foi ficando para trás, por ser considerado uma má influência. Com ele ficando cada vez mais comportado, menos agressivo, Essa mais parte é raiz. simpático, fazendo só umas Essa versão dele aí foi o que eu mais vi mesmo. Esse aí é raiz, mano. Detesto você. Eu gosto de você. Essa Um anjo se perto for. do que já foi, mas nada comparado ao que veio nos anos 90 e 2000. O show do Pica-Pau. Uma versão bem mais modesta, mais simples, mais Nutella. Ele continuou meio Essa parte, sacando e esse desenho do malandrinho, Pica-Pau eu vi mas muito mil quando eu era vezes mais novo. leve comparado ao Biruta. E é bom. Aqui ele é Cara, praticamente é bom, um não é bad ruim. boy de condomínio. Quando o pessoal Acho que foi paga por isso que horrível, foi um mas não. fracasso nos estragos fudidos, porém Ah, é aceito bom. por aqui pelos mais novos. Saindo do universo dos desenhos e indo direto Ruim pra mesmo é o Vagual, próximo que vem depois desse. Ruim mesmo é esse. Nossa, é uma nojeira. misturado com Springfield, porque, bom, aqui temos um caso clássico de flanderização. E se você não sabe o que é isso, santa que lá vem aula. Flanderização. Essa imagem aqui do Homer E se do você não Bart sabe o não que é tem como. isso, Dá uma- santa que lá vem aula. Acho engraçado demais, Quando mano. um personagem que era complexo vai sendo resumido a um traço só, geralmente para virar alívio cômico. O termo vem de Ned Flanders, que começou como um bom vizinho religioso e virou uma caricatura extremada disso, um fanático religioso. Exato. Pai, a mamãe era macaca, eu não me lembro disso. Ninguém nunca foi macaco. Tudo é como sempre foi e sempre será. Deus nos pôs aqui, ponto final. Pra vocês terem É, noção, tá tem um certo. episódio que ele transforma Springfield Esse negócio de em uma foi espécie macaco, de o quê, pô? Big Brother evangélico, É como a gente vê. monitorando todo mundo e evitando que eles cometam pecados. E aí vem o nosso menino Ronnie Weasley, que nos livros era um grifinório de respeito. Corajoso, leal, com um senso de humor ácido, irônico, um amigo de verdade que apoia Harry mesmo nas roubadas mais brabas. Ele era inseguro? Sim. E daí? O cara cresceu com irmãos gênios, viveu à sombra deles, inclusive da de Harry, mas isso o torna humano e é o que dá profundidades e camadas. Igual uma cebola. Fedem. Pior que é bom. Sendo bem esperto em algumas áreas, como xadrez Sabe bruxo, quanto tática... eu não gosto muito dos filmes, eu não gosto muito do jeito que é contada a história, eu não gosto muito do jeito que eles contam a história, mas eu acho muito estranho. Mas eu falo que o livro é bem diferente, que é bom, e só pois já dá pra ver que no filme ele é tudo covardão e tudo mais medroso e todo bem inseguro mesmo, todo tímido e tudo mais, e no livro parece que ele é bem diferente. Bom, eu não vou ler o livro nem ferrando, imenso. Já tô lendo a Bíblia, e a Bíblia sim é boa, então vou ficar por aí mesmo e também vou ler outros livros. Eu tenho outros livros também pra terminar de ler, mas focando na Bíblia, né, primeiro. e um bom estrategista. Só que aí veio o cinema e resolveram transformar Ronnie em um Bob Esponja ruivo, um alívio cômico, um pateta, medroso, cagão e um lerdão, que constantemente Aí. fica contradizendo a coragem mencionada nos livros, além dele ser bem mais ciumento, imaturo e com zero profundidade emocional dos livros. E tem uma cena que mostra perfeitamente a diferença do Ronnie dos livros pro dos filmes. No livro, durante uma cena, Snape chama a Hermione de sabe-tudo insuportável. Ron então defende sua amiga e confronta Snape na frente de todos, dizendo o seguinte, abre aspas, o senhor nos fez uma pergunta e Hermione sabe a resposta. Por que perguntou se não queria que ninguém respondesse? Aí, Fecha aspas. aí como ele é Agora gado. vamos ver essa Sabe mesma porque mulher, cena né? no filme. Se não E fosse, vê se o fosse que o qualquer, Ron se fala. fosse um homem ali, Esta é a segunda vez que respondendo, fala né? sem ser convidada, senhorita. Será que é incapaz de se controlar ou sente prazer em ser uma irritante sabe-tudo? Ele tem razão, sabia? Só faltou mamar o Snape. Além disso, nos filmes, muito de suas falas são roubadas por Hermione e Harry, fazendo o personagem ficar totalmente de escanteio. E quando finalmente temos a chance de uma nova adaptação consertar os erros do passado, ela vai lá e cria novos.
Esse é o caso do novo Severus Snape escalado pro reboot de Essa Harry série do Harry Potter, Potter eu já nem ia ver do mesmo pela jeito, mas depois HBO do que eu vi Max, ou Ah. só Max. Essa Ah. empresa claramente está em crise de identidade. Prevista para 2027, a ideia da Notícia série é do adaptar os Marcelo é que eu livros não em vou ver temporadas, prometendo Importa ser aconteça. a mais fiel aos livros. Mentiroso! E o escolhido para interpretar o vilão Snape é o ator Papeciedo. E isso já foi o suficiente para render um Snape é barraco na vilão? internet. O problema não Pô, é no nem a livro eu não aparência, sei, no livro pois eu muita não gente sei, até mas elogiou falando que ele no era filme ele é bonito vilão? demais para ser o No Snape. filme eu E sempre achei sim que ele a era tipo descaracterização aquele gigantesca que o personagem deve sofrer, pois nos livros, O time Snape é descrito como um homem pálido. O personagem deve sofrer, pois nos livros, Snape é descrito como um homem pálido, com cara de defunto, cabelo oleoso e roupa escura, o que combina com o jeitão amargo e sombrio dele. A grande questão que incomodou os fãs é que boa parte da história do Snape gira em torno do bullying por aparência que ele sofria do pai de Harry, por amar a mãe dele, Lillian Potter. Com isso, os fãs temem que toda a construção narrativa se perca, com o bullying que ele sofria se transformando em racismo. Existe também uma preocupação de como ele será retratado como vilão, já que ele é sempre visto por Harry e quase todo mundo como suspeito de todas as coisas ruins que acontecem em Hogwarts. Aí eu te pergunto, como o público novo vai reagir ao ver o único professor negro sendo apontado constantemente como suspeito de tudo? Não, Pois é. bota essa mulher aí não. Essa mulher não Uma bota aí salva na de frente não. palmas pro Até nojo. progressismo. Mais uma inclusão foda. Outro Entendo. personagem que foi flanderizado o Goku foi o foi nosso triste. querido Son Goku. Por mais que ele sempre teve uma personalidade O do Goku foi triste. Porque Dragon Ball eu vi desde que eu era não criancinha, tipo assim, foi uma certa idade, assim, uns 10, 12, uns 10, 11 anos por aí que eu comecei a assistir Dragon Ball. Eu comecei a assistir Dragon Ball um pouquinho depois dos meus 8 anos por aí. E eu me apaixonei, foi o primeiro anime que eu vi, eu me apaixonei por Dragon Ball e tudo mais. Aí eu fui vendo e tudo. Só que aí, mano, eu vi o Super, vi o Z e tudo mais, aí eu reparei, mano, o Goku ele ficou tão idiota. Tipo, antes ele não era idiota, tipo, ele era inocente e ele não tinha, tipo, os conhecimentos, tipo, que nem das outras pessoas, porque ele vivia no mato e tudo mais. Os conhecimentos que ele tinha era sobre sobrevivência, sobre luta e tudo mais. E aí, tipo assim, para cálculos matemáticos e tudo mais, claro que ele não vai saber, porque ele nunca foi ensinado e tudo, e não é o que ele quer. Mas agora no Super ele é um idiota mesmo, ele é burro, nossa, ele dá raiva, mano, porque, tipo assim, ele põe todo mundo em risco, de verdade mesmo. Por querer. No Z, ele tem algumas coisinhas assim que podiam ser questionáveis, tipo o dele com o Gohan, mas o Gohan eu até entendi porque realmente o Gohan era o único que podia vencer ele. O pessoal acha que não, o Goku ia conseguir vencer lá, você não ia, do jeito que tá. Ele tava tendo uma certa vontade no começo, mas, pô, você pode virar aquilo ali no momento que ele quiser. Então era a mesma jogada com o Gohan. Pra você ver, a esperteza dele, que ele já viu que o filho dele já era muito forte e tudo mais. Agora depois ele fica um idiotão, ele fica egoísta. Ele só quer saber de luta, não importa o que aconteça. Aí no casco, pelo menos ele defendia as pessoas, ele defendia todo mundo e tudo mais. Ele gostava de lutar, gostava, mas ele não ficava pondo as pessoas em risco só por causa disso. de brincalhona e inocente, quando o assunto era batalha, Goku virava o Megamente das lutas, Exato. sendo um expert em combate e um super estrategista. E quando a porra ficava séria, Aí, ó, ele sabia como se cara comportar e agia com Aura. maturidade. Isso no Z, é claro, porque o Super... Goku virou um jumento. Um guerreiro adulto com o cérebro de uma criança autista com hiperfoco em lutas. E a Eu animação sei o que rende, você vai vamos ser dizer. sinceros, só fica Goku boa assim, sempre você sente. foi uma A mãe animação de fica decente lá pro final, na batalha lá contra o Sim. Jiren. Final. Mas ele Olha que- ainda tinha olha um que mínimo legal. de racionalidade e preocupação com os próximos. Só que lembra o que eu falei, o que a flanderização faz? Ela reduz o personagem a uma versão extremada e caricata disso. Então Goku aqui Exato. vira um maníaco por lutas, que não liga mais pra nada, nem pra sua família. Cala a boca, vagabunda! Você não é tão boa esposa assim, é uma fracassada. E eu nem sei quem é Goten. O quê? Oi, eu sou o Goku. A forma como ele interage com os Amaz ao conhecê-lo. Ai,
chega a doer de tanta vergonha alheia. Ele todo bobão, insistindo pra lutar contra Não. Zamasu, igual uma criança de 5 anos que engoliu toneladas de açúcar. É por isso que eu nem julgo o Zamasu por odiá-lo. Além de outras burrices como esquecer a semente dos deuses na batalha contra Goku Black, ou esquecer o selo Mafubá na batalha final contra Zamasu, e Goku casado com 2 filhos e ainda é bebê, é intancável. Outra descaracterização bem comum é quando a dona Netflix resolve mexer com animes. E assim como cagaram com Death Note, transformando um psicopata frio e calculista em um... Eu vi Death Note, eu vou ser sincero, Death Note, o primeiro contato que eu tive realmente com a obra foi no live action. E, tipo, eu vi o live action, eu era bem novo até, e não vou mentir, eu gostei. Mas, tipo, não gostei, amei, eu gostei, achei da hora. Mas eu era criança, pô, ainda assim. E aí depois eu fui ver o anime. Ali eu vi o quanto que o filme era horrendo. Era tenebroso, era nojento, mano. Depois fui rever o filme, nem terminei o filme, pô, não consegui. Era horrendo demais, pô. Era muito ruim. Beta fracassado, tendo sua personalidade roubada por uma mulher. E com o personagem mais icônico virando um negão surtado, inclusive eu já abordei essa atrocidade em outro vídeo, a Netflix fez mais uma vítima. E ela se chama Kagegurui, ou pior, Beth. Além de ter trocado por esse nome ridículo, Que já me ofereceram É o tigre, pra é o essas Tiger. porcarias aqui no meu canal. Na moral, meu sabe a Kirari, a chefona da escola? Realmente, que esse Bom, Kagegurui aqui ela virou isso. foi uma bosta, hein? Alguém me dá um pano Não com que eu álcool gostasse pra muito apagar de esse Kagegurui batom também, eu assisti, mas desgraçado de feio. realmente era muito Também vergonha temos a alheia, era muito Midari, estranho, eu que achava aqui, além muito dela ter virado uma... vergonha alheia, Aí muito estava... Nesse live Olha action pra ela isso. não tem a mesma aura louca do Olha. anime. E aqui ela também é... defasado. Sim, aqui ela se apaixona por um cara aleatório, sendo que no anime ela quase tem orgasmos só de pensar na Yumeko. Olha. Pelo visto, a Netflix não liga muito pra inclusão, ela só gosta de O negócio ser é do muito contra defasado. mesmo. Eu não quero! Transformaram a Itsuki, a mina obcecada por unhas, em um gay influencer, daqueles pra lá de Daí. caricato. Já essa daqui... Isso daí foi sacanagem, Fih, a mano. pandemia já acabou, tá? E a Mary, o Suzui... Nossa. Sem comentários. É só um meme virando realidade. Detalhe, Netflix, eles colocaram a Netflix, como negros mano, 2 personagens claramente que consegue fazer algo viram decente escravos na série. no live action. As únicas Claramente. que estão bem caracterizadas são a One Yumeko, Piece. que aqui está mais Eu humana, acho que o Yu Yu Hakusho, mas o digamos Yu Yu assim, Hakusho ainda né? assim tem muita e a coisa, Runa, que por muita, milagre muita aqui coisa está ruim, super assim, fiel. mas tem coisas Sim. boas. Assim. A netinha trollou todos nós, fazendo a gente pensar que ela tinha virado essa aberração. Um twink que usa gorro de inverno. E assim, apesar deles terem destruído a caracterização dos personagens e de terem transformado a série num Elite 2, com vários clichês, Não sei o que é draminhas isso. adolescentes com taras por... Sendo bem honesto, a trama em si eu não achei tão ruim. Eu curti como eles aprofundaram alguns personagens. Ainda assim, eu prefiro o live action em japonês, que por sinal eu acho 1000 vezes melhor que o próprio anime. Tipo, ele tem uma pegada cômica simplesmente genial. Pra fechar Eu o não caixão vi de o live live actions da action, só vi o Netflix, anime mesmo. tivemos Mas Saint não quero Seiya, saber dessa, aquele reboot porco de 2019 feito Essa- em CGI pra tentar alavancar a franquia nos States, franquia. que além de feder a genérico, ainda foi alvo de uma polêmica, já que o personagem Shun virou Shaun. O roteirista Eugene Son veio com a desculpa de que era pra refletir É o quê? Ah, vai tomar no seu cu. No fim, o que era pra ser uma inclusão acabou saindo pela culatra, já que Shun é um dos personagens mais gentis e sensíveis do grupo. Ele Gay. meio que quebra o padrão de personagem machão. Gay. Um homem não deve chorar. Até o Gay. homem mais forte choraria se estivesse tão feliz quanto eu. Gay. Está bem, eu compreendo, mas pare de chorar. Gay. E eu sei que muita gente zoa ele, mas... Sim, Gay. ele é hétero. E ao trocar ele por uma mulher, a mensagem que Não é passa bi. é... Homens héteros não podem ser sensíveis. E só as mulheres podem ter essa personalidade doce e delicada.
E isso tem nome, tá? Mais uma vez, palmas pro progressismo. Partindo para o mundo dos Gremlins, Devil vamos May falar Cry de também. Devil May Cry. Eu já falei Netflix. também, eu já falei dessa Uma série. adaptação que tem tantos crimes que eu ainda pretendo falar dela melhor em outro vídeo. Mas como o assunto aqui são personagens, bora falar do Dante, que além de ter virado um bucha que é humilhado a todo momento, Dante, em todos nos jogos, ele é o que humilha todo mundo, ele que dá o pau em todo mundo, ele que bota todo mundo pra mamar. Nessa série, ele é toda hora humilhado, ainda mais humilhado pela personagem, por essa personagem, esqueci o nome dela agora, a humana aí, que é uma humana, né? Não é nem tipo assim, algum demônio, algum outro ser assim, poderoso, mas não, é só um humano, e ele é humilhado. os episódios, Sério, o cara é solado por uma bolsa de uma mãe solteira. temos a Lady, que agora além de usar uma armadura futurista de milico genérica, bem diferente do visual clássico de colegial, ela também teve sua personalidade elevada em níveis estratosféricos. Porque, bom, a Lady, sim, tem uma postura casca-grossa, é confiante e justamente essa personalidade durona e fodona dela que dá dinâmica ao relacionamento com o Dante, que é bem mais brincalhão e zoeiro. Mas aí o que a Netflix faz? Pega essa personalidade durona dela e a transforma em uma insuportável, uma prepotente do caralho. Por falar em caralho, é só bater na boca, já que a mina virou uma metralhadora de palavrões. Eles são difíceis pra caralho de matar. Demôniozinho, filho de uma puta. Aquela porra de caçamba. Isso é maldade pra caralho. Pra mim, ele não fez mais do que a porra da obrigação dele. E pegou quem agora, seu filho da puta? Parece uma criança de 10 anos que aprendeu a xingar. Imagina se ela fosse assim nos jogos. Porra, você tá mesmo chorando, seu demônio viado do caralho? Não, que isso, pô, tô chorando não, é a chuva. Mas já parou de chover, seu demônio emo viado do caralho. Tu tava chorando sim, chorando a porra. Demônio não chora. E pior, ela rouba o protagonismo. Sim, a Netflix fez de novo. Quem vai acabar com ele sou eu. Ah, não fode. Seu demônio imbecil. E não tem nada a ver com seu pai. Essa briga é minha. Ao ponto da primeira batalha, ela conseguir derrotar o Dante com um taser. Que brisa foi essa, doido? Tipo, mesmo o Dante que é rápido o suficiente pra tirar 3 Não, pessoas da frente já de um isso aí caminhão, foi é derrotado por suficiente uma como você arminha de desviar choque. assim facilmente, Eu mas acho não. incrível como eles pegam uma personagem já pronta, Opa, tá defasando? e conseguem arruiná-la, a ponto de precisar roubar o protagonismo de um cara e humilhá-lo o tempo todo. Desculpa. Isso sem falar que sua motivação original é simplesmente jogada no lixo. Já que no jogo, Lady é movida por vingança contra seu pai, tanto que ela renega o nome que o pai deu a ela por ele ter assassinado a sua mãe. E é por isso que ela adota o nome de Lady, já que é assim que o Dante a chama por não saber o nome dela. Já na animação, apesar do passado dela com o pai ser contado, embora de maneira diferente, aqui ela vira uma agente, e sua motivação é mais movida a cumprir ordens e lamber as bolas do governo do que uma vingança pessoal. E o pior, ainda a chamam pelo nome paterno, o nome que ela odeia, abomina. E quando finalmente parecia que ela ia se redimir e formar uma parceria com o Dante como nos jogos, ela apunhala ele pelas costas. Literalmente. Tomei no cu. E o resultado? Dante termina a série congelado, entregue de bandeja pro governo. E a cereja do bolo é Virgil sendo cadela do Mundus por vontade própria. Agora vamos falar da filha perdida do Marquito. Já falamos muito disso. Interpretada por Bella Ramsey, que vem gerando muita polêmica com o lançamento da segunda temporada da série, que foi adaptada de uma forma tão grotesca que repeliu o público. E aparentemente, só agora, todo mundo se tocou que ela não tem nada a ver com a Ellie do jogo. Não.
velho. Tipo, você Não, olha pra sério? essas duas imagens Só e elas agora já que dizem viram? muita coisa. A Ellie do jogo é uma garota de cabelo avermelhado, cheia de sardas, que começa a história como alguém doce, curiosa e simpática, mesmo no mundo completamente destruído. Mas com o tempo, depois de tantas perdas e traumas, ela se torna uma pessoa fria, movida por vingança. Isso fica evidente nas expressões dela, que são muito marcantes no jogo e que transmitem raiva, dor e conflito. Já da série... Nada, sério, vazia, cara de bunda, é isso. Achatado, Quando ela fica com raiva, é uma por cara de nuance bunda. emocional. E quando ela tenta ser expressiva, fica algo super caricato. I let you live, and you wasted it. Eu não tô zoando, esse corte seco tá na série. E mesmo passando por todas as merdas, ela continua parecendo uma criançona imatura, totalmente deslocada da ela nunca própria evolui, ela é realidade. uma No idiota. momento que deveria ser de fúria e desespero, com sangue nos olhos, a Ellie da série solta isso. Então, a gente vai ter um bebê. Eu vou ser pai. Eu vou embora! Segue a Ellie enfiando os dedos imundos nos canais vaginais da Dee. Enquanto isso, no jogo... Acho que eu tô grávida. Quê? Eu só preciso descansar mais. Que merda. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Caralho, cuzão! Inclusive, muitos fãs se sentem roubados, porque tinha várias atrizes perfeitas para interpretar a Ellie. Um exemplo é a Kaylee Spinney. Dizem até que ela fez testes pro papel, né? Detalhe, a atriz que fez a Abby se parece mais com a Ellie do que a própria Bella. E o Joe... Assim, o Pedro Pascal é um excelente ator, mas tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Ele não é barbudo. Sem contar que aviadaram completamente o personagem. Podia ter sido o ator do Wolverine fazendo o Joe. Nossa, seria da hora o ator do Wolverine do um Joe. animal. Enquanto na série ele virou um chileno bundão e depressivo. O cara tem crise de ansiedade, faz terapia em pleno apocalipse zumbi e ainda é humilhado por uma terapeuta maconheira formada na USP. Como diria Magali, não sobrou nada. Mas as motivações, segundo os produtores, como o próprio Neil Druckmann, é que eles queriam personagens que fossem mais humanos, que se conectassem com o público e que não seguissem padrões de belezas impostos pela sociedade patriarcal. Pois é. Agora não basta a gente aguentar feiura na vida real, temos que aturar na ficção também. E por essas e todas as diferenças que muita gente começou a zoar a aparência da Bella, a ponto dela até sumir das redes sociais. Mas assim, eu realmente acho que vocês estão exagerando, gente. Pô, a Bella não é tão feia assim, tá? Não, a dela é Bella. Não, tipo, ficar zoando a atriz em si, tipo, falar uma coisa, ela não tem nada a ver com o personagem, sim, uma coisa, mas ficar atacando a atriz, hateando ela, tudo mais, ofendendo ela e tudo mais, mano, não tem porquê. Ela não tem culpa, tipo, ela deram um trabalho pra ela vai aceitar, pô. Quem não aceitaria? Tudo mais. Eu tenho que... Quem tem que ser culpado, tem que ser hateado, quem fez a escala, e principalmente o roteirista. Não importa os atores de verdade, o que importa é o roteiro. O roteiro é uma bosta. Pô, gente, para com isso, velho. É maldade. Não para, velho, pelo amor de Deus! Agora falando sério. Os maiores responsáveis por todo esse hate não é nem da atriz, e sim dos produtores. Eles sabem que boa parte dos fãs vai odiar o cast, vai fazer comparação, vai criar hate, e isso pode até custar a carreira da atriz. Mas dane-se! Isso é ótimo! Gente, engajamento. Por que você acha que virou moda trocar a etnia dos personagens por um ator que... Por que você acha que virou moda trocar a etnia dos personagens por um ator que nem é feio, mas eles deixam com aparência duvidosa de propósito? Cara, você acha que isso não é pensado? Além da questão ideológica, quanto mais barulho nas redes, melhor a divulgação. Por outro lado, existe uma parcela de fãs que defende a Bella com unhas e dentes, elogia sua atuação e acredita que ela é a Ellie perfeita. E quem reclama são os religiões fracassados que nunca sentiram uma maciez mas ela não tem culpa de tudo isso. E você, o que acha? Galera, é isso, valeu e tchau. Mais um vídeo aí brabo aí do Vício Nerd.
Esse vídeo aqui já foi lançado aqui há um tempo, mas quis trazer aqui pra vocês, né? Para ter também mais conteúdo lá pro canal e tudo. Muito obrigado mesmo pela participação, gente.